Halloween. A origem de Halloween remonta às tradições dos povos que habitaram a Gália e as ilhas da Grã-Bretanha e Irlanda entre os anos 600 a.C. e 800 d.C. Acreditavam que desde o pôr do sol do dia 31 de outubro até ao nascer do dia 1 de novembro ocorria a Noite Sagrada, Hallow Evening, em inglês. Era tempo de lembrar os mortos na Noite de Todos os Santos, em inglês All Hallow Eve, que resultou em Halloween. Nessa época, no norte da atual França e Ilhas Britânicas, viveram os celtas que praticavam uma religião politeísta com características animistas, realizando os ritos quase sempre ao ar livre. A divindade máxima dos celtas era feminina, a Grande Mãe ou Deusa Mãe, cuja manifestação era a própria natureza. Entre o equinócio do verão e o solstício do inverno, os celtas celebravam durante uma semana Samhain, Senhor da Morte e Príncipe das Trevas. De acordo com a crença, Samhain era a passagem do ano e o Festival dos Mortos. Dizia-se que os espíritos dos mortos voltavam nessa data aos seus antigos lares para visitar os seus parentes vivos e guiá-los rumo ao outro mundo, porque para os celtas o lugar dos mortos era um lugar de felicidade perfeita, onde, hipoteticamente, não haveria fome nem dor. Estes ritos eram dirigidos pelos sacerdotes druidas que atuavam como médios entre as pessoas e os seus antepassados. Por outro lado, para assustar esses espíritos fantasmas, os celtas colocavam nas casas objetos sinistros, caveiras, ossos decorados, abóboras furadas, entre outros. A relação de Halloween com o Dia das Bruxas teria começado na Idade Média com as perseguições a homens e mulheres considerados curandeiros e ou pagãos. Julgados pela Inquisição, eram condenados por bruxaria ou feitiçaria e, na maioria das vezes, queimados na fogueira nos designados autos de fé. Estas perseguições não pararam mesmo com a Reforma Protestante. Entretanto, a comemoração de Halloween foi levada para os Estados Unidos no século XIX pelos imigrantes irlandeses, povo de etnia e cultura celta. Hoje, a secularização da sociedade ocidental, aliada ao marketing consumista, elabora 1001 fantasias sedutoras num objetivo unificado de lucro, divertimento e propaganda neopagã. As crenças religiosas dos celtas originaram muitos dos mitos europeus. Com a assimilação por Roma, os deuses celtas perderam características e passaram a ser identificados com as correspondentes divindades romanas. Com a ascensão do cristianismo, a velha religião celta continuou a ser gradualmente abandonada, sem nunca ter sido totalmente extinta, estando ainda hoje presente em muitos cultos de santos e nas crenças populares assimiladas pela tradição católica. Um exemplo disso é a tentativa de cristianização ao fazer coincidir o Dia de Todos os Santos e o Dia dos Fiéis Defuntos, 1 e 2 de novembro, com as festas celtas de Samhain. Visto que as celebrações de Halloween, com os seus simbolismos, envolvem morte, trevas, esqueletos, almas, demónios, fantasmas, medo e terror, deixo apenas um alerta oportuno. A Bíblia diz que ninguém pratica artes mágicas ou magia negra ou espiritismo, invocando os espíritos dos mortos e utilizando médiuns, nem bruxarias, adivinhações ou astrologia e consulta de horóscopos. Todos os que praticam essas coisas tornam-se abomináveis para o Senhor.